Bom, a gente vai dar início a mais um webinar da A3PS. Muito obrigada pela presença de todos. Começar fazendo um lembretezinho que semana que vem, dia 27, tem reunião para associados. Nosso GT trabalhista segue a toda. E depois vai ter a Semana dos Profissionais, de 2 a 6 de outubro. A gente vai começar a divulgar mais em breve. E hoje o tema é Dialog Boost, que é a ferramenta do Prime Video para melhorar a inteligibilidade do conteúdo deles. E a gente tem aqui hoje Débora Oposki e Rodrigo Carreiro, que são acadêmicos e se debruçaram sobre isso. E eu vou passar a palavra para eles já de cara, para eles se apresentarem, por favor. E é isso aí. E começamos. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Boa noite. Vou começar aqui, Rodrigo, que aí eu já passo para você, que você já continua, pode ser? Então, boa noite. Beleza, ele vem. Boa noite, gente. Muito obrigada pelo convite. A gente está bem feliz de poder compartilhar essas impressões com vocês hoje. O Rodrigo vai começar falando, então acho que eu já passo para você, Rodrigo. Bom, você falou para se apresentar. É necessário se apresentar? Por favor. Então, tá bom. Eu sou atualmente professora da Universidade Federal do Paraná. E aproveitando também, acho que isso é bem importante, nesse exato momento estou realizando um estágio de pós-doutorado com o Rodrigo, que é da Universidade Federal de Pernambuco, e, e o tema desse pós-doutorado é justamente explorar a possibilidade de uso do espectro do som, da análise espectral. Então, depois eu posso falar um pouco mais sobre isso também, mas enfim. Também sou professora do PPG Cineave, que é um mestrado em Cinema e Artes do Vídeo da Universidade Estadual do Paraná, onde eu oriento trabalhos, né, relacionados ao som, obviamente. E, e é isso da minha parte. Aí você tá passando para mim, é? Estou passando para você. Pode seguir. Beleza. Então tá, boa noite, gente. Eu sou o Rodrigo, né? Débora já me pré-apresentou aí. Professor da UFPE, do curso de cinema e da pós-graduação também, em comunicação. É, Como ela falou, a gente tá fazendo uma pesquisa conjunta, o pós-doutorado dela, e esse pós-doutorado tem uma relação direta com a utilização dos gráficos espectrais como metodologia de análise, né? Análise sonora. Então, assim, na verdade, deslocando um pouco esse uso primário da ferramenta da prática para análise fílmica sonora, de ordem sonora. E eu queria, antes de a gente começar a falar diretamente, né, do conteúdo do artigo dessas primeiras impressões que a gente teve da ferramenta da Prime Video, falar um pouco de como surgiu a ideia, né? Isso, na verdade, surgiu de uma postagem que foi feita no perfil de Instagram da 3PS, tá? Então, para a gente é quase que fechar o ciclo assim desse primeiro movimento da pesquisa, porque foi isso. A gente sabe, né, esse tema da inteligibilidade da voz tem sido muito debatido assim nos últimos anos. Era algo que estava no horizonte. Escrever, falar um pouco sobre esse assunto, especialmente para mim. Acho que com Débora eu nunca tinha conversado sobre esse assunto especificamente, mas apareceu a postagem e também um colega lá da UFPE mandou para mim uma outra, no mesmo dia, o link para uma notícia falando do Dialog Boost, né, do lançamento dessa ferramenta que aconteceu em abril, se eu não estiver enganado, 18 de abril desse ano. E aí eu repliquei para a Débora lá e falei, Débora, o que é que você acha aí disso aqui? E a gente começou a conversar no WhatsApp, mandar áudio de um para o outro, e de repente, acho que uma hora depois, tinha tantos áudios que a gente pensou, vamos transformar essa conversa num artigo, né? E aí a gente desenhou, né, rascunhou a estrutura do artigo e fomos em frente nessa pesquisa, inclusive publicando o que seria um artigo como capítulo de um livro que já estava sendo organizado, já estava praticamente
pronto. Na verdade, ele estava pronto e eu acabei substituindo como eu tinha a prerrogativa de ser o organizador do livro, também eu tirei o artigo que eu tinha escrito e que estava lá e coloquei esse no lugar porque a gente achou, eu e a Débora, que era muito importante acompanhar o desenvolvimento da ferramenta da Amazon, né? E que aquelas eram as primeiras impressões, certamente, se a gente fosse fazer movimentos posteriores, essas informações elas estariam atualizadas por se tratar de uma questão de machine learning da ferramenta. E não sei se todo mundo aqui sabe, provavelmente não, mas no ambiente acadêmico, quando a gente manda um artigo para um periódico e ele vai ser avaliado, e passar por todo um processo de seleção e aprimoramento, às vezes esse processo pode demorar até 2 anos. E a gente não queria ter que esperar 2 anos, porque se o artigo saísse daqui a 2 anos, provavelmente ele estaria inteiramente defasado. Então saiu no livro e acho que a gente já pode apresentar essas primeiras conclusões aí, Débora. Você Vamos. quer Não, eu colocar o PowerPoint? Quer falar alguma coisa? vou compartilhar o PowerPoint aqui. Pode? A Você. gente queria pedir, fala, Zana. O que que você quer pedir? Pode pedir. Não, pedir para exatamente fazer o que você fez. Interrompam a gente Né? sempre que for necessário, sempre que surgir alguma dúvida, pergunta, fala. Não sei se aqui no Zoom os direitos tem mãozinha, mas enfim, a gente prefere que a conversa se dê em duas vias do que aquele formato já meio engessado de espera terminar de falar para depois, né, ter um movimento de debate e tal, né? A gente queria ir conversando. Mas fala aí o que você ia falar. Eu queria perguntar se vocês conseguiram algum contato com eles, assim, para falar sobre a engenharia em si do negócio. Não, a gente não conseguiu. Na verdade, a gente nem tentou nesse primeiro movimento, né? A gente fez uma grande pesquisa aqui no site da Amazon e em várias reportagens assim no momento em que estava saindo, mas não conseguiu nada, nenhuma informação a mais do que o que estava no release oficial que foi publicado lá no site da Amazon e que até hoje não foi atualizado, né? A gente sabe por colegas que inclusive estão nos Estados Unidos que a Amazon ela é bem diferentemente da Netflix, ela é uma plataforma que não costuma compartilhar assim de forma muito muito livre, muito aberta as suas informações, né? A Netflix é muito diferente, ela tem talvez falando da Netflix aqui porque é uma referência, né? É um parâmetro importante para a gente e a Netflix eles têm todo um manual de procedimentos, isso está online, é público, todo mundo pode acessar, né? A questão da entrega, dos parâmetros, como tem que estar e tal. E a Amazon não trabalha dessa forma. A gente pode até falar um pouco mais sobre isso adiante. Mas está no nosso horizonte fazer isso aí, tá? Correr atrás deles, embora pelas informações iniciais que a gente pegou com esses colegas, assim, a gente já meio que tem quase certeza que não vai ter esse feedback por parte da Amazon. Mas vamos tentar. Vamos lá, Mas Débora? vamos, claro, mas eu acho que também sobre isso, né, antes da gente começar, é, acho que a gente também sai daqui com essa, veio para cá pensando que talvez a gente saia daqui com contatos, né? Porque a gente Sim, sabe sim, que, sim. né, vocês estão assim diariamente no cotidiano lidando com essas entregas, com esses formatos, com, enfim, né, com pessoas, inclusive, que representam, né, essas plataformas de streaming. Acho que a gente quer conversar sobre isso também, né? Inclusive, porque a gente está compartilhando impressões. Impressões a gente até falou antes aqui de começar, né? A gente achava que ia achar uma coisa, achou completamente outra. Então a gente quer ter esse momento justamente para conversar com vocês, assim, né? Para ouvir Sim. também. Mas, Rodrigo, vou botar aqui a apresentação de slide e aí vocês me dizem se tá ok, a gente pode seguir. Tá. Tá Eu vou ok? tentar ser bem sucinto para a gente abrir bem espaço para conversa, hein? Tá Vamos bom. lá.
Esse aí é o título, né, do nosso artigo, inteligibilidade da voz. Na verdade, são dois temas que a gente está cruzando aqui, né? Inteligibilidade da voz e a questão da customização da escuta, que é algo que nos interessa também muito e que está diretamente relacionado com a utilização desse tipo de ferramenta, né? Que é entregar, né, na mão do espectador um modelo de escuta que ele deseja adotar, né? E, de certa forma, tirar da mão do mixador, da equipe de pós-produção sonora, a decisão de como aqueles sons serão escutados pelo espectador. Mas a gente vai falar disso também. Vai, Débora. Pronto, é isso aí. 18 de abril foi o dia em que a Amazon lançou, né, o Dialog Boost. Foi a primeira plataforma de streaming a anunciar uma ferramenta que, segundo o release deles, é baseada em algoritmo de inteligência artificial para ampliar a inteligibilidade da voz. É, é uma ferramenta de acessibilidade que tem machine learning, ou seja, da forma como o release foi anunciado, a gente presume que essa ferramenta ela se auto aperfeiçoa à medida que ela vai sendo utilizada pelos espectadores. Isso a gente infere a partir do que a gente lê no release da Amazon, tá? O funcionamento, portanto, é um pouquinho diferente do Dialogue Enhancement, que é uma ferramenta similar, que está presente em várias soundbars e TVs mais modernas, né? O Dialogue Enhancement, na verdade, é muito semelhante, mas ele não é exatamente igual, pelo menos da maneira como a Amazon o explica, né? Que fundamentalmente dizendo que o Dialog Boost ele é uma ferramenta capaz de reconhecer padrões de fala, isolar esses padrões dos outros sons da trilha sonora e elevar o volume desses sons, né? É um pouco diferente do que acontece no Dialog Enhancement, que atua apenas no stem de diálogos. Débora, quer falar alguma coisa? Acho que não. Se eu for, Não, eu né? complemento. Pode ficar bem tranquilo. Vou seguir. Bom, num primeiro momento, houve uma repercussão bastante grande e significativa do anúncio dessa ferramenta, com muito elogio dos usuários, algumas críticas também ponderações de sound designers, dos profissionais. Os usuários, fundamentalmente, elogiando por conta de um problema de inteligibilidade de diálogos que não é apenas brasileiro, né? É internacional, é mundial, a gente vai falar disso um pouquinho. E os profissionais, em certa medida, é o que está presente até na postagem, né, da 3PS sobre o assunto, a postagem lá de abril, que era falando sobre é, a, in- a questão de entregar a mixagem do produto na mão do usuário, a mixagem final, né? Mas o nosso objetivo não era exatamente fazer um elogio ou a crítica da ferramenta, era entender como é que ela realmente funcionava, né? E para fazer isso, a gente decidiu adotar uma metodologia que a gente já vinha trabalhando, né, em artigos anteriores, e que faz parte das pesquisas de pós-doutorado da Débora, que é a análise espectral comparativa. A gente decidiu pegar 3 episódios de uma série, uma das produções iniciais que foram dotadas dessa ferramenta, uma série chamada Maravilhosa Senhora Maisel, o Maisel, não sei bem, gravar o som dessa série, desses 3 episódios, com e sem a aplicação do Dialog Boost e fazer a comparação usando a análise espectral, né? Então, o que a gente queria saber? Se cada áudio espectador se tornaria um potencial comixador, essa ferramenta funcionaria realmente como uma ferramenta de customização da escuta? Eram questões fundamentais para a gente naquele primeiro momento. Ah, Bom, só enfatizando a ideia de que o Dialogue Enhancement é uma das possibilidades, né, atuais que as Smart TVs e Soundbar possuem para alcançar objetivos semelhantes, mas não é exatamente igual.
né? Existem equalizadores, existem perfis, né? Perfis A bateria do celular, né? de escuta e até mesmo aplicativos que a gente pode instalar em algumas Você televisões. tá acabando mesmo, É, tira sua casca. Oh, só um momento. Daniel Bolda, você está querendo participar ou está apenas com o microfone aberto? Fechou. Vamos é o seguir. seguinte, é o seguinte. Ah, então, a gente entende o que está acontecendo, na verdade, como uma virada tecnológica na história das mídias audiovisuais e com a sua complexa relação dessa necessidade de ampliar a inteligibilidade da voz. É um recurso, portanto, que responde a uma demanda cada vez maior dos consumidores audiovisuais. Opa, Débora, você passou. É, pela customização da experiência fílmica, né? Essa é uma questão fundamental para nós. A experiência fílmica ela está sendo customizada hoje, e isso não é apenas uma questão de áudio, ou de som, ou de sound design. É uma questão que está presente de múltiplas maneiras no cotidiano do consumidor audiovisual, né? Se a gente vai assistir num notebook, ou no celular, ou na televisão, na sala de cinema, a gente vai ouvir com fone de ouvido, vai ouvir com outros dispositivos, enfim, existe uma demanda pela customização, né? E talvez seja uma espécie de marco introdutório também, a ferramenta da intervenção da inteligência artificial na cadeia produtiva do som. No Há streaming. muitas questões em aberto para streaming, né? É Débora que está falando? Fui eu, não, foi só um comentário, que é no streaming, né? Talvez seja um marco dessa intervenção da inteligência artificial no streaming, né? Porque Sim, sim. Porque como a gente acabou de falar, o Dialogue Enhancement ele também tem inteligência artificial, né? Só que não tá ele está na ponta da cadeia. Ele está no dispositivo de reprodução sonora. E nesse caso aí, é a primeira ferramenta que a gente tem instalado numa plataforma de streaming, especificamente. Mas havia muitas questões em aberto, e há ainda, que nos interessa. Por exemplo, a ferramenta é capaz de identificar como voz o Ala, o vozerio. O que acontece com os personagens não humanos, né, como robôs, animais, ou, sei lá, um demônio, cujo material sonoro é composto, entre outros sons, da voz humana. O que acontece com essa voz? Ela é identificada enquanto voz, né? E o que acontece em situações dramáticas nas quais os realizadores querem a voz menos legível por questões estéticas, né? São questões que a gente tinha em aberto. E aí, bom, nesse momento aí do artigo, a gente faz uma retrospectiva um pouco histórica, que eu vou tentar passar bem rápido aqui para a gente ir direto para análise, né, da ferramenta propriamente dita. Né? A primeira questão é: a voz é o principal componente da trilha sonora de filmes. Ponto. Isso é um consenso, né, nas pesquisas sobre audiovisual, na teoria do cinema. Oi, É Rodrigo, deixa eu desde. interromper rapidamente. O Mikael tá com a mão levantada, não sei se você tem. Não tá vendo? Quer que eu te avise quando alguém. Sim, sim, sim. Pode perguntar. Se pode tiver alguma avisar, questão. pode perguntar, Vai lá, Micael. então. Enfim, não quis interromper, ele estava seguindo o. É só porque você falou que a ferramenta das televisões elas aumentam o stem de diálogo, isso eu fiquei sem entender. Tá. Como é que eu vou explicar isso, né? O que a gente sabe sobre o Dialogue Enhancement, inclusive pesquisando num momento posterior à publicação do artigo, né, Débora? Você me corrige se eu estiver errando, tá? Que o Dialogue Enhancement, em geral, ele pega. A gente tem os três stems, né? Da voz, dos diálogos, dos efeitos sonoros e da música. A entrega é feita dessa maneira. O Dialogue Enhancement, ele pega o stem que tem apenas o diálogo, apenas as vozes, e eleva o volume, a intensidade desse stem
e ele é dotado também da capacidade de recalcular automaticamente o loudness para mantê-lo dentro do padrão exigido pela plataforma que está fazendo a reprodução daquele conteúdo. Tô Não, certo, mas Débora? aí, Desculpa, Micael, pode falar. não, é só porque aí eu queria entender se esse é se isso é o que a ferramenta da Amazon faz ou a ferramenta de uma Não, televisão faz. não, Então, ferramenta da televisão. Aí, assim, a nossa, isso que a gente está comentando sobre o Dialogue Enhancement, nem sei como fala isso aí, gente, Enhancement, tá certo, esse é, é negócio mesmo. é a partir da nossa, não pesquisa acadêmica, mas da nossa especulação. A gente não analisou isso. Então, a gente ouviu falar que funciona assim, e isso também depende de cada dispositivo da televisão, ou do soundbar, ou do que está sendo o meio ali para aplicar essa ferramenta. Agora, sobre o Dialog Boost, o Dialog Boost, a princípio, e essa foi a divulgação da Amazon, né? Que seria uma outra coisa, que ele seria, ele não iria em algo presetado, como seria o STEM, mas que ele teria essa capacidade de reconhecer os padrões vocais e a partir, além de reconhecer os padrões vocais, ele reconheceria padrões de outros sons que têm intensidade que talvez competissem com esses padrões vocais e aí, a partir desses dois reconhecimentos, ele ampliaria, né, aumentaria a intensidade do que ele reconhecesse como padrão vocal. É isso que a Amazon diz que o Dialog Boost faz, mas a gente Isso. acha que não. Então, assim, e isso foi o que a gente, de fato, pode, né, provar aqui que a gente analisou. Agora, sobre o Dialog Enhancement, inclusive, é uma outra pesquisa que a gente quer fazer, né, mais aprofundada, assim, porque a gente acha que, inclusive, dá para comparar uma coisa com a outra, mas a gente sabe que depende muito, inclusive, de qual é o dispositivo que está, eu não sei agora qual seria a palavra adequada, mas que está aplicando esse enhancement ou que está sendo o meio para que esse enhancement aconteça, sabe? Que ele acontece de formas diferentes. Tá, Isso. entendi. É porque, para mim, apesar, eu entrego stems separados, bonitinhos, diálogo, efeitos e música, mas para mim o que chega nas televisões é a full mix. Não vai para as televisões as coisas separadas. Então eu fiquei com essa dúvida. Eu queria saber, enfim, tem outras pessoas que podem entregar aí para Amazon, para Netflix, nunca entreguei. Minhas Uhum, entregas são mais para filmes onde o DCP tá pronto lá, é a full mix e acabou. uhum. Então eu fiquei com essa dúvida se eu sei que tem uma outra ferramenta é, que a gente teve até um webinar aqui, que é um MPEG, H. um MPEG Ele H, pega e água 4. Uhum. esse sim me parece que tem a possibilidade de você misturar, você mandar para pro box os stems separados, mas eu não sabia que chegava nas televisões os stems separados, não. Eu achava que chegava full mix. Né? É, Micael, eu acho que depende muito. Na verdade, toda a explicação lá do Ariel do MPH foi bem, inclusive, que é uma novidade, né? Acho que é isso. Eu acho que essas tecnologias são tão novidades, elas funcionam de uma forma tão diferente entre elas que até é meio difícil a gente poder agora comparar uma com a outra. Mas eu acho que seria legal, inclusive, no decorrer aqui, se tiver mais gente que puder compartilhar como é que essas entregas acontecem, e como é que isso compartilhar a experiência. pode ser legal, pode ser legal. Então, isso está Gente, no nosso horizonte, né, Débora? Essa Tá, análise comparativa das ferramentas também. tá super no nosso horizonte. Isso, Legal, vamos em frente. vamos lá. Bom, então tem esse momento histórico aí, né? A gente tem a voz como componente principal da trilha sonora. Inclusive é por isso que os filmes sonoros produzidos a partir de 1927 eles vão ser chamados historicamente de talkies, ou seja, filmes falados. A gente podia fazer uma tradução livre aqui. E também é por isso que a evolução tecnológica, especialmente na área do som, está sempre ligada à inteligibilidade da voz, né? Por exemplo, os microfones direcionais, eles foram desenvolvidos ali por volta da década de 30,
exatamente para permitir que os atores eles pudessem se movimentar no set. Era algo que os diretores daquele período reclamavam bastante, que a adoção de som, de gravação de som ao vivo prejudicava muito a mise-en-scène do filme, né? Então, os microfones direcionais foram criados por isso. Academy Curve, que é o protocolo de reprodução sonora, surgiu na década... Mas Marcelo, alguém com o microfone sem querer aberto, Rodrigo. Já mutei. bom, deixa eu continuar então, correndo. Academy Curve, outro exemplo que a gente pode citar, né, que foi o protocolo de reprodução sonora desenvolvido na década de 40. Basicamente, aquele protocolo que tenta tornar a reprodução sonora semelhante, ou pelo menos legível, em termos de diálogo, em qualquer condição de reprodução nas salas de cinema que o filme foi exibido, né? E mais adiante, o Dolby NR, né? O antecessor do Dolby Stereo, o Dolby Noise Reduction, que surge, eu acho que no final da década de 60, início da década de 70, também é uma tecnologia que é criada para reduzir o ruído analógico, né, da reprodução sonora, para poder permitir que as vozes, tudo isso, né, todas essas ferramentas, para permitir que as vozes sejam escutadas com mais precisão, levando em consideração também que há o predomínio, desde sempre, da função semântica da voz, né? Ou seja, o diálogo precisa ser entendido, mesmo que seja necessário sacrificar a função não semântica. Por exemplo, a respiração, o sorriso, o gemido, aquilo que não é necessariamente semântico. Inclusive, assim, tecnicamente tem um autor americano que a gente usa bastante chamado James Lastra, e ele diz que basicamente a história do som em meios para meios audiovisuais oscila entre dois modelos estéticos, né? Um que ele chama de modelo telefônico, que é aquele onde predomina a articulação clara das palavras, e o modelo fonográfico, aquele que é mais fiel à percepção do momento e tem o foco na performance, né? Ele diz que qualquer filme ou qualquer produção em mídia audiovisual vai oscilar entre esses dois modelos, em geral predominando quase sempre o modelo telefônico, em que a gente sacrifica um pouco da performance para poder garantir a legibilidade. É isso, na verdade, que faz o Dialog Booth e essas ferramentas, né? Então, assim, a gente tem, a partir da digitalização do som, uma tendência cada vez maior de customização da escuta, né? Então, a gente lembra que a adoção da TV digital nos anos 2000 vai ampliar a importância dada a efeitos sonoros, mas ainda assim o modelo telefônico continua dominante e enquanto cresce uma demanda por customização da escuta, né? E uma demanda que começa a aparecer nos aparelhos de reprodução através daqueles perfis de áudio pré-definidos e do próprio Dialog Enhancement. Aqueles Rodrigo, perfis de áudio pré-definidos... Oi. isso. Desculpa, só para complementar aqui, porque eu acho que essa aí é a grande sacada, né? Porque Uhum. o que a Amazon quis de fato fazer foi dizer, olha, a nossa é muito mais inteligente, porque é isso, não é pré-definido, não é você vai levantar 6 decibéis em todo... Não, é assim, é muito inteligente, porque ele vai reconhecer padrões, ele vai reconhecer outros padrões que estejam competindo e ele vai adaptar isso cena a cena. Então, é uma questão de E vai marketing. se auto-aperfeiçoar, né? Vai E se ainda vai. auto-aperfeiçoar à medida Exatamente. que for sendo utilizado pelo espectador. Exatamente. É isso que a Amazon promete. E que a gente não sabe garantir ainda se essa promessa ela é uma estratégia de marketing, ela é uma ferramenta realmente mais avançada de inteligência artificial ou é uma combinação das duas coisas. A gente chega lá. Uma pontuação que a gente acha importante fazer que essa customização da experiência também existe na área da imagem, né? No som,
em geral, ela enfatiza a semântica, né? Mas você tem a possibilidade de alterar individualmente outros parâmetros acústicos também, como equalizadores, compressores, filtros, utilizando isso, né? Esses perfis, na verdade, eles utilizam essas ferramentas para alterar os parâmetros e tentar tornar a voz mais legível, através daqueles perfis, né? Todo mundo que tem televisão sabe que no controle remoto você pode acessar um modo esporte, modo game, mas isso também vale para a imagem, né? Os parâmetros de imagem como brilho, contraste, saturação e outros também podem ser alterados pelo controle remoto. Então a gente vê um paralelo assim bastante evidente nessa questão que atravessa a demanda pela customização da experiência que está diretamente conectada ao aparelho de reprodução que a pessoa está utilizando, né? Aí mais recentemente a gente tem as pesquisas da tecnologia de áudio baseada em objetos, como o Dolby Atmos, talvez seja o exemplo assim mais conhecido atualmente, em que a mixagem mantém separados elementos sonoros com possibilidade quase infinita de combinações que podem ser alteradas por cada consumidor. Aí a gente já está chegando numa realidade mais próxima do hoje, né? Do hoje. Mas há problemas, evidentemente, como, por exemplo, os múltiplos dispositivos de reprodução que o espectador que o áudio espectador, como a gente gosta de falar, pode estar utilizando, né? Eu vou assistir a minha série favorita no smartphone, vou assistir no notebook, vou assistir no home theater de última geração, vou assistir com fone de ouvido, tem fone de ouvido, minha casa fica num lugar barulhenta ou não. Então, isso aí é um problema, na verdade, que não tem solução, pelo menos aparentemente não tem uma solução. E a demanda pela customização, quando incide sobre esse problema, pode provocar uma interferência do consumidor nas intenções criativas do realizador, né? E aí a gente se pergunta como lidar com isso. Isso é aceitável? Não é Rodrigo, aceitável? tá com a mão levantada. Opa, vamos lá, pode perguntar. Não? Eu não tô vendo nada aqui, além do, além, além do slide. Posso Agora continuar? De fato, né? Vou Eu também seguir, não tá? vejo nada, gente, mas sim. interrompa a gente não vê Oi, nada gente, vocês aqui. me ouvem? Agora sim. Oi, Desculpa, a Marcelo. gente trabalha com áudio e esquece de desmutar as coisas, né? Perdão. Não, É, uma pergunta, assim, eu não sei quem comentou sobre o assunto das entregas dos stems. Eu, por exemplo, estou fazendo uma entrega agora que é para Disney, e eles pediram justamente esse formato de o track 1 ser o 5.1, track 2 ser o track 3 e 4 ser o LR, aí depois o 5 e 6 ser o stems de diálogo, aí 7 e 8 ser... Bom, enfim. Assim, será que seria a utilização desses stems que a gente envia? Ou seria, por exemplo, uma ferramenta, como por exemplo da Isotope, que você vai isolando o diálogo meio virtualmente? Vê, Marcelo, a gente não tem uma resposta imediata para te dar em relação a isso. A gente tem uma desconfiança. Débora quer falar? Uma desconfiança muito certa, mas é uma Muitos. desconfiança. Não, é porque A assim, gente ó, só não pode cravar que mas a gente tem quase certeza. Fala, é, Débora. tá gravado aqui, então, você falou cravar, né? Porque tá gravando, então a gente tá gravando aqui dizendo que, assim, ó, pelo que a gente ouviu, pelo que a gente gravou, pelo que a gente mediu, A gente vai assim, mostrar, vocês vão ver aí. me parece que eles não estão sendo inteligentes como eles falam que estão sendo, entendeu? Parece que eles estão simplesmente pegando o stem de diálogo e mexendo no stem.
Tenho essa grande Perfeito. intuição, mas, assim, como a gente não conseguiu falar com eles, e não sei se a gente conseguisse, eles nos diriam, a gente não pode afirmar. Mas pelas medições, pelo que a gente gravou, cara, não é possível, porque é muito padrão, sabe? Não tem variações que a gente possa dizer, olha, funcionou de forma diferente nessa cena do que nessa, sabe? Não tem esse ajuste fino que a gente achou que ia ter. Então, parece que é simplesmente o STEM mesmo que está sendo modificado. Mas essa é uma intuição nossa a partir do que a gente conseguiu medir, sabe? Sim, eu iria mais longe. Eu diria o seguinte: talvez, especialmente nos casos em que você ainda não tem, né? Porque a tecnologia atual, você acabou de confirmar para a gente, Marcelo, essa entrega para a Disney, né? As plataformas de streaming provavelmente vão adotar isso como padrão, ou melhor, já estão adotando, né? Porque a gente tá à beira dessa transição da TV para o que está sendo chamado de TV 3.0, em que essa entrega, na verdade, em que o aparelho receptor do espectador ele vai receber todas essas tracks que você está falando. Isso não acontece hoje ainda, com a tecnologia de broadcasting, né, de TV. No streaming a gente não sabe, não tem certeza, porque cada plataforma, ela, enfim, tem uma espécie de segredo de estado aí ainda, né? A gente Porque a Disney pede um QuickTime com todos esses arquivos de áudio, um arquivo só. Um de vídeo e de Uhum, áudio, todos eles juntos. perfeito. É muito bom saber, inclusive. Isso a gente já vai entrar na pesquisa para nós, né? Quando a gente for correr na Disney, a gente vai questionar também. Mas voltando aqui e passando bem rapidinho, para a gente poder chegar na análise, né, essa questão da reclamação do público em relação à inteligibilidade dos diálogos vem de muito tempo, né? Quer dizer, o cinema brasileiro, por exemplo, tem aquela velha reclamação que o som é ruim, a gente não entende o diálogo e tal. A gente nem entrou nessa questão, tem até uma nota de rodapé lá no artigo, e a gente não vai entrar nessa questão, que é uma outra questão, que é muito mais complexa do que isso que a gente está tratando aqui. Mas nos últimos 10 anos, mais ou menos, é bem evidente o aumento da reclamação do público, né? A gente menciona, por exemplo, alguns filmes, né? O Cavaleiro das Trevas, Ressurge, do Christopher Nolan, aliás, todos os filmes do Nolan, né? Interestelar, Dunkirk, Tenet. As reclamações vieram aos milhares, assim, de que as pessoas não compreendem o diálogo de certos personagens, de certas cenas. Os filmes do Cuarón, Roma e tal, tem os filmes do Iñárritu também. Tem todo um ciclo de filmes chamado de Mumblecore, que são aqueles filmes independentes mais baratos e tal, americanos, que a questão técnica do som é mais desleixada, propositalmente desleixada, e por aí segue, né? Eu até anotei aqui, que eu li há pouco tempo, isso não está no artigo, não, uma reportagem do New York Times no dia 17 de agosto, em que o repórter, ele, inclusive, faz a experiência ouvindo em casa, né, as produções da Amazon com o Dialog Boost ligado, e é muito interessante, inclusive, que nessa experiência ele diz que não consegue, que prejudica muito se ele deixar o Dialog Boost ligado e o Dialog Enhancement do home theater dele também ligado. Ele só consegue ter um áudio palatável quando deixa somente um dos dois ligado, né? Se ligar os dois, aí complica demais, fica muito diferente o som. Mas essa reportagem no momento em que eu vi lá, tinha 776 mensagens de espectadores, e a mais curtida delas, e que reflete a grande maioria, tinha 741 pessoas tinham curtido, era uma mensagem que dizia assim: I'm happy not to be alone. Né? Assim, estou feliz que não sou eu que acho que o som é ruim, que eu não entendo e tal. Já foram feitas muitas reportagens sobre isso, vários sound designers, inclusive, são citados no nosso artigo, sound designers ganhadores de Oscar e tal, falando sobre o que é que eles enxergam como motivo para esse fenômeno da inteligibilidade baixa da voz.
né? Entre elas, atuações mais contidas dos atores, os dispositivos de baixa qualidade de reprodução, como smartphone, computador que tem o alto-falante ruim, mixagens muito saturadas, a baixa dinâmica sonora do streaming, compressão de dados no broadcast ou na transmissão, baixa atenção ao trabalho do som direto, a reclamação clássica, né, que a gente ouve, e também a qualidade variável da reprodução, tanto na sala de cinema quanto em casa. E aí a gente vai para a prática, vai demonstrar assim, o que a gente encontrou na análise. Aí eu passo a palavra para a Débora, que ela vai tocar essa parte. Sim. Então, seguindo aqui, gente, acho que uma coisa que é importante falar antes, assim, é que, na verdade, a gente não vai trazer resposta nenhuma, a gente só veio compartilhar mesmo algumas impressões, isso talvez seja até um pouco frustrante, porque a gente não sabe também, né? Então, até a gente estava conversando antes de começar a live aqui, a Rosana até falou, nossa, fiquei feliz que é isso, assim, e a gente ficou muito chocado, tipo, cara, não, a gente achou que a gente ia encontrar coisas que a gente ia poder chegar e ia ser muito fidedigno mesmo ao que foi prometido, e de fato não é. Então, a gente só vai compartilhar o que a gente descobriu e umas impressões nossas, e inclusive correndo o risco de ser muito impreciso em muita coisa, e aí também contando com a cooperação de vocês para nos ajudar aqui. Que a gente se embrenhou a tentar entender, né, o que isso ia... Como é que isso estava funcionando e o que isso ia implicar na nossa apreciação, num primeiro momento, né? Bom, então a gente olhou lá na apresentação da ferramenta e a gente descobriu mais 5 ou 6 produções originais da Amazon em que essa ferramenta tinha sido aplicada e estava disponível para os audioespectadores, né? Coincidentemente, não sei por quê, a gente caiu primeiro na série e aí a gente não teve fôlego para ir além, porque a série já nos deu muito material e a gente não conseguiu ir para as outras produções. Então a gente começou a partir da série, né, a Maravilhosa Senhora Maisel, e a gente acabou ficando nos 3 primeiros episódios da 5ª temporada da Maravilhosa Senhora Maisel. E eu tenho aqui para compartilhar, também não posso afirmar, porque a memória da gente é uma coisa muito falha, a minha, então, é 10 vezes mais falha do que todas, mas, assim, eu tenho uma memória de que quando a gente começou a falar disso, no dia 18, 19, 20 de abril, e eu abri essa série, só estava disponível na 5ª temporada. Mas 1 ou 2 semanas depois, quando eu fui gravar para, de fato, importar no Isotope e poder analisar, estava disponível em todas as temporadas. Então, assim, eu tenho essa memória, mas eu não posso afirmar porque faz parte apenas da minha memória, né? E aí, uma outra coisa que eu queria comentar também é que o Rodrigo verificou ontem nas produções originais da Amazon e foi expandido, então não está só mais nessas 4 ou 5 produções que eles divulgaram em abril, está em algumas outras produções da Amazon originais, né? Só nas produções originais deles. E uma outra coisa que eu gostaria de comentar é que quando a gente fez essa pesquisa em maio, o Dialog Bush ele estava disponível em 3 níveis, né? Num nível low, num nível medium e num nível high, né? Baixo, médio e alto. E agora, nessa série, ele está disponível apenas em 2. O médio, não está mais disponível ali, por algum motivo. Então, as coisas, de fato, são muito recentes. Como disse o Rodrigo, era muito importante para a gente publicar isso agora, até para a gente poder conversar com as pessoas que estão interessadas nisso, né? Para a gente poder sedimentar, assim, as nossas ideias, mas está tudo muito, né, no início, muito instável. Então, a gente não sabe por que exatamente, mas essas foram as diferenças que aconteceram. Depois eu vou falar de algumas outras diferenças de medição, mas por enquanto só isso, assim, né, para introduzir. Então, eu coloquei aqui que, né, o Dialog Bush apresenta 3 níveis de ênfase, ou pelo menos foi apresentado como uma ferramenta que ia disponibilizar para a gente esses 3 níveis. Agora, não é em todas as produções que os 3 níveis estão disponíveis para a gente, e a gente optou à época, então, por escolher o nível maior, né, o nível high, o mais intenso para analisar,
Porque, num primeiro momento, a gente achou que ia ser muito difícil a gente medir isso. E a gente resolveu usar essa metodologia de análise espectral, porque era a metodologia que... Primeiro, porque é a metodologia que eu estou apaixonada agora no momento, porque é a metodologia que a gente estava usando. Mas quando a gente começou, eu ainda falei, Rodrigo, eu acho que isso não vai dar certo. Eu já estava achando que era um tiro no pé, que a gente não ia conseguir mensurar nada. Mas como a gente acabou encontrando outras coisas, deu super certo. Então, a gente acabou optando pelo High, porque aí teria uma diferença maior entre o inglês, né, e o Dialogbush High. Uma outra coisa que eu acho importante mencionar é que, desde o início, a Amazon divulgou como uma ferramenta de acessibilidade. Então, apesar de ter movimentado todo mundo, a gente, né, todos nós fomos movimentados em determinados lugares diferentes, inclusive mais relacionados à nossa prática, né, do tipo, meu Deus, o que vai acontecer com a minha produção, com a minha mixagem e tal, ou o que vai acontecer, né, em todos esses lugares, ela foi apresentada como uma ferramenta de acessibilidade, assim como legenda é uma ferramenta de acessibilidade, né, e assim que a gente pode entrar em muitas outras discussões, mas acho que isso é importante a gente colocar aqui. E aí, essa metodologia, né? Obviamente, então, sempre mediado por uma escuta atenta, né? Mas acho importante falar rapidinho aqui, até porque eu sei que a leitura espectral, para a grande maioria, talvez para todos aqui, seja bem chovendo molhado, né? Então, eu sei que vocês estão familiarizados com o uso cotidiano dessa análise espectral. Mas eu acho isso legal, e aí eu vou explicar por quê, né? Porque até 2010, eu trabalhava exclusivamente também só com edição de som. Então, isso fazia muito parte da minha vida no dia a dia, e eu não tinha noção do quão amplo isso pode ser, além de reparar espectro, né? O espectro do som, ele gera muitas outras coisas além disso, e eu só fui me dando conta disso no decorrer de anos depois, muito tempo depois, inclusive, que eu comecei a ser professora, enfim. Porque quando a gente vai falar sobre escuta, né, e a gente passa por isso, inclusive, não só a gente que dá aula, mas a gente que fala sobre som com o diretor, a gente que fala sobre som com nossos pares, a gente tem dificuldade de falar sobre essa sonoridade. E tem muitas questões implicadas nisso, mas tem uma que é muito importante, principalmente para a análise, para quando a gente quer decupar alguma coisa, que é a questão temporal. E a questão temporal, que é a questão, assim, de você estar, ao mesmo tempo, no presente, apreciando algo e falando sobre algo. Porque quando você dá o play numa coisa, ou você fica falando ao mesmo tempo e você não consegue escutar, né? Ou você escuta um negócio e depois você vai falar de uma coisa que já aconteceu, que já está muito vinculado à sua memória de recepção, e não algo que você pode estar apreciando naquele momento. Então, trazer a imagem espectral para a análise foi algo que, sim, demorou muito tempo, apesar de já estar aplicando isso desde 2010, na minha dissertação de doutorado em 2015, 2016 eu fiz isso, mas ainda não tinha me dado conta de como isso poderia ser, de fato, uma abordagem metodológica, até que em 2020, na época da pandemia, também trocando umas mensagens com o Rodrigo me falou do som do silêncio. E aí, em casa, eu não tinha esse costume ainda. Em casa, eu fui ouvir o som do silêncio, fiquei impressionada por toda a criação sonora e fiquei impressionada pelo silêncio absoluto, fiquei impactada com aquilo. E foi o primeiro momento em que eu resolvi colocar a trilha sonora inteira no espectro, no Isotope, para ver se aquilo era de fato o que eu estava ouvindo, né? Então, foi naquele momento, em 2020, que a gente sentou e falou, não, pera, agora a gente vai consolidar uma abordagem metodológica de análise, de decupagem a partir disso, porque isso pode ser muito útil para a gente, para, enfim, para os N motivos, assim, inclusive para conversar sobre som. E aí eu não vou falar aqui sobre como ler o espectro, depois, se for importante, Rosana, você me fala, porque eu acho que isso, né, não há necessidade, mas o que a gente fez aí aqui? A gente importou, então, esses áudios, né, que a gente queria analisar para o Isotope, e utilizou o loudness, principalmente o loudness para medir. E não foi proposital, foi porque a gente foi encontrando, né? Então a gente optou por usar essa metodologia, a partir do que a gente ia encontrando, a gente ia entendendo qual ferramenta de fato a gente ia precisar. Então, aqui, gente, eu tenho essas figuras estão todas lá no texto também, tá? Se vocês quiserem resgatar isso depois. Aqui eu tenho duas imagens do espectro inteiro do primeiro episódio da Maravilhosa Senhora Maisel.
Quando eu gravei, então como é que foi feita a gravação? Acho que isso também é importante, né? Porque aqui eu tô com áudio estéreo. E a gente tava com muita, inclusive nas nossas primeiras experiências lá em 2020, antes de estar analisando o Dialog Bush, né? Nas nossas primeiras experiências com o espectro, a gente inclusive foi utilizar som de filmes que estavam disponíveis, ripados na internet. Depois a gente se deu conta que a gente não podia, porque passava por várias compressões, e daí o som já estava modificado. Então a gente passou um tempo para entender como é que a gente poderia tirar esse som da plataforma de uma forma que houvesse a menor interferência possível. Então, como é que a gente fez isso, né? A gente, em tempo real, executou lá, né? Deu play no episódio, e aí por uma placa de som virtual a gente gravou internamente dentro do computador e depois exportou e importou no isotopo. Então, por isso que a gente está com esse áudio estéreo, que a princípio, né, não tem interferência de cabeamento nem nada, seria um som o mais próximo possível que a gente tem de uma obra que está ali disponível e a gente, como apreciador, está pegando, né, sem ter a possibilidade de ter isso aberto. Aí, ok, gravei, já vi o formato de onda estranho. Quando importei no isotope, eu falei, caramba, isso tá muito diferente. O que que eu tenho aqui, né? A gente consegue observar que na imagem de cima, a imagem de cima sem o Dialog Bush e a imagem de baixo com o Dialog Bush, a gente consegue observar uma diferença de presença de som, né? De presença de som muito grande. A gente consegue observar que a gente tem muito mais imagem laranja na parte de cima do que a gente tem imagem laranja na parte de baixo. E aí a gente consegue perceber, por exemplo, aqui em determinadas... Isso é comum do início ao fim, mas tem alguns momentos que isso está mais ressaltado, né? A gente tem muita presença de intensidade sem o Dialog Bush, e com o Dialog Bush a gente tem uma intensidade bem reduzida, né? Na música, aqui no final do episódio, isso também fica visivelmente evidente, né? Só que aí eu percebi, caramba, isso tá muito diferente entre um e outro, as duas versões. Inclusive, deixa eu fazer um parênteses, isso é importante, que sempre que eu vou falando, eu acabo fazendo um monte de parênteses aqui depois para voltar no raciocínio, é um problema. Mas esse parênteses é importante porque quando a gente estava ouvindo primeiro, que antes de carregar e tal, a gente foi ouvir. Eu e o Rodrigo, a gente trocou uma ideia do tipo, meu Deus, mas tá estranho, tá saturando, esse negócio não tá bom. Ele tem pequenas saturações. A gente consegue auditivamente perceber pequenas saturações. Não sabemos se é de compressão indevida, o que acontece ali, mas ele tem pequenas saturações. Inclusive, a gente até discutiu que isso pode ser uma questão que vai barrar ou que pode incomodar a apreciação das pessoas que optarem por usar a ferramenta. Porque, enfim, né, a gente não gosta de ouvir pequenas saturações, pequenas distorções. Bom, mas o que a gente efetivamente descobriu aqui nessas pequenas diferenças, né? Que a intensidade entre um e outro, a intensidade do episódio inteiro, né? Falando em Loudness Integrated mesmo, ele é muito diferente um do outro. E a gente falou, caramba, a gente não vai nem conseguir comparar uma coisa da outra. E daí a gente foi começar a pesquisar sobre isso, inclusive, e a gente percebeu que está fora, inclusive, da norma internacional, né? A versão sem o Dialog Bush, ele está com menos 21. Menos 21 LKFS. E a versão 0,4, se não me engano, mas enfim, vou nos números inteiros aqui. E a versão com o Dialog Bush está com menos 35, se não me engano, menos 34. 34, né? 35, é? Eu vi aqui 35, mas eu também não confio muito nos meus olhos com óculos nesse horário. Mas enfim. Então é uma diferença muito grande. A gente falou, caramba, isso vai ser muito difícil de comparar. E aí a gente também falou, meu Deus, como assim foge da norma, né? Será que todas as produções da Amazon fogem da norma e a gente nunca tinha se dado conta disso? Aí também, parênteses aqui, a gente foi lá no Som do Silêncio, que a gente ainda tinha a gravação da época que a gente pesquisou, foi lá no Coda, que é outro filme que a gente também analisou, e não, estavam dentro da norma. Eu falei, não, Rodrigo, tem um rolê estranho aqui, vamos para o segundo episódio. Daí tá. A gente foi para o segundo episódio, e aí no segundo episódio a gente percebeu que a diferença não era tão grande assim e que ia ser possível comparar as duas versões. Então, A peraí. diferença é grande. A diferença do loudness, né?
Isso, Explica aí. não. A diferença perceptiva é gigantesca, mas a diferença do loudness não era muito grande. O segundo episódio também estava fora da norma, deixa eu pegar aqui as informações, não tenho aqui as informações, mas ele estava entre menos 32 em uma versão e menos 34 na outra, tipo, completamente fora da norma. Só que entre eles a gente tinha uma diferença entre 2 decibéis. E a gente falou, bom, beleza, aqui eu consigo comparar. Aí, parênteses também, o episódio 3, ele não tem diferença nenhuma entre a versão com e a versão sem, tá? Tá fora da norma também, mas não tem diferença. Eu não vou mostrar aqui o episódio 3, só se depois na conversa isso acontecer, mas também é importante dizer que episódio 1, episódio 2, episódio 3, a aplicação da ferramenta ali, alguma coisa aconteceu, e mesmo entre eles são muito díspares, né? A gente tem diferenças muito significativas ali. Mas, enfim, daí a gente chegou aqui no episódio 2 e falou, agora a gente pode comparar, então vamos comparar. E daí uma coisa é aplicar, né, é colocar o som e olhar a imagem espectral de um episódio de 50 minutos, né, pensando numa macroestrutura. Outra coisa é você olhar essas pequenas, essas microestruturas, porque a informação que a gente tem quando a gente dá um zoom é uma informação muito mais rica, né? Na verdade, é uma informação diferente, uma informação que mostra outros detalhes. Então, aí aqui eu tenho um excerto muito curto, que eu vou mostrar em vídeo para a gente poder ver e ouvir também, mas só agora aqui rapidinho na imagem, da mesma forma que no episódio 1, a gente consegue perceber visivelmente uma presença muito mais intensa de sonoridade, né, na versão sem Dialog Bush do que na versão com Dialog Bush. A gente consegue perceber, principalmente, que nessa região aqui do médio grave, né, do grave, do médio grave, a gente tem muito mais presença de sonoridade aqui na versão inglês normal do que a gente tem na versão inglês Dialog Bush. O que, por consequência, faz com que a ausência de outras sonoridades faça com que a gente consiga visualizar muito melhor as vozes, né? Frequência fundamental, todos os harmônicos ali que compõem todas as falas. Visualmente fica muito mais evidente e auditivamente, por consequência, também, né? Ou auditivamente fica muito mais evidente e visualmente também. As duas coisas se complementam, não sei o que viria antes. Mas eu vou colocar aqui para a gente conseguir ouvir e ver, tá? Então, daí, nesse momento, se vocês não estiverem com fone de ouvido e puderem colocar, eu acho bom, porque daí a gente consegue ouvir, né? É uma cena bem rápida, bem curtinha. E se não der para ouvir agora também, esse link tá lá no artigo, então vocês podem ouvir e ver depois, tá? Então, vou colocar aqui. Your sister unhappy you were sleeping with another woman because that's a problem too. You know, I'd really rather that all of New York not hear about this. You're the one who started it. Why are you going? Your sister unhappy you were sleeping with another woman because that's a problem too. You know, I'd really rather that all of New York not hear about this. You're the one who started it. Why are you going? Tranquilo? Coloco de novo, Rosana, ou de boa? Deu para sacar? Deixa eu tocar mais uma. Vou colocar mais uma vez, então. Your sister unhappy you were sleeping with another woman because that's a problem too. You know, I'd really rather that all of New York not hear about this. You're the one who started it. Why are you going? Your sister unhappy you were sleeping with another woman because that's a problem too. You know, I'd really rather that all of New York not hear about this. You're the one who started it. Why are you going? Importante mencionar também que essa cena acontece num ambiente de metrô, então são duas pessoas que estão conversando separados por uma linha do metrô. A gente consegue ouvir, né, na versão sem Dialog Bush, que tem um ambiente intenso ali, né, de tráfego mesmo, e na versão com Dialog Bush a gente não ouve isso, né, a gente ouve de fato um ambiente bem limpo, estéril, assim, né, onde tá ali as vozes, elas estão sendo, enfim, elas são, além de ser o principal, elas são quase os únicos elementos ali, né.
E antes de eu passar para as considerações, eu também acho que queria mencionar que no episódio 3, a gente até, depois da análise do episódio 3, que é uma análise um pouco maior, de uma cena de um bar, onde tem muita coisa acontecendo, inclusive uma música cantada, e a voz da música cantada não é alterada, o que faz com que a gente também intua que tem uma relação ali muito específica, não de reconhecimento de padrão vocal, mas de STEM mesmo, né, de fala de personagem principal. Depois da gente ter analisado esses 3 episódios e conversado muito, a gente chegou à conclusão de que quando a gente aplicava, né, ou quando cada um de nós aplica, a pessoa que vai aplicar ali a opção, né, optar por escutar com o Dialogue Bush, ela vai ter uma alteração, obviamente, perceptual, porque qualquer coisa que a gente altera ali, né, o mesmo nosso dispositivo, a nossa troca, fone de ouvido, caixa de som, enfim, tudo isso altera a percepção, e a percepção, ela é muito individual, né, e a gente tem que entender isso, né, que essas percepções, de fato, são individuais, a percepção auditiva talvez mais ainda, mas que o projeto estético desses 3 episódios que a gente analisou na série não era significativamente mudado. No entanto, a gente acabou ouvindo e também gravando agora, de novo, esses 3 episódios para ver se houve mudança, e também gravou o de um longa, que a Amazon tinha disponibilizado, que é o Beautiful Boy. E aí, nesse caso do longa, a aplicação do Dialogue Bush altera o projeto estético. Então, se nisso aqui que vocês leram, puderam, né, vão ter oportunidade de ler e estão vendo aqui com a gente vai poder discutir. A gente, obviamente, percebe uma diferença significativa de intensidade. Essa diferença significativa de intensidade nos afeta perceptualmente, mas o projeto estético está ali. Porque tem muitas falas acontecendo. É uma série, a gente sabe como funciona a série. Na grande maioria das vezes é fala, 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 fala. Já no longa, onde muitos outros elementos, além da fala, nesse longa específico que eu estou comentando aqui, muitos outros elementos além da fala são constituintes da trilha sonora e muitas vezes ganham uma importância significativa, o projeto estético se altera. E eu só queria mencionar aqui, porque pode ser que vocês tenham visto o filme, né? E se não viram, pode ser que vocês queiram ver, assistir, ouvir daqui a pouco. Tem um momento nesse filme, primeiro que acontece numa casa silenciosa, no meio de uma floresta lá, de um matagal, onde o ambiente é muito significativo, o ambiente dos grilos é significativo, os animais fazem parte daquela relação. Então, isso também é importante quando se aplica o Dialogue Bush, isso também muda, né? Ou seja, muda a apreciação em outros aspectos. E tem um momento em que o pai chega lá no hospital, porque o filho está internado com uma overdose, e existe uma intenção dramática de que a voz ali não seja inteligível. E quando eu aplico essa ferramenta de inteligibilidade, o projeto estético vai por água abaixo, porque ali existia uma intenção de que aquilo na cabeça do pai fosse aquela voz, não fosse inteligível, porque vem um efeito sonoro mesmo, tipo sound effect, que vai crescendo e vai tomando conta dramaticamente da cena. Então, se a gente não percebeu essa alteração de projeto estético, apesar de perceber uma alteração perceptual na série, em outras produções que a gente não trouxe para o artigo aqui, né, a gente conseguiu perceber e mensurar isso. Mas porque nas considerações finais agora, o que a gente diz? Opa, não, pera, calma, não é isso. 12. Aqui. Considerações finais, né? O que a gente percebeu, assim, aqui, agora, nessa análise? Que existe uma alteração na forma como a gente percebe, mas não é porque a fala é enfatizada, é porque todos os elementos outros são minimizados. Então, claro que a percepção é quase a mesma, né? Você sente que a fala está amplificada, mas é porque, se a gente for um pouco mais atento, a gente percebe que a fala parece mais ressaltada porque os outros elementos são suprimidos. Então, na verdade, vou colocar isso aqui bem entre aspas, tá? O Dialogue Bush, ele está funcionando como um redutor de ruído, né? Entendendo o ruído como todos os outros sons que não a fala. Ele entende a fala como o som que eu quero ali ouvir melhor, e ele não aumenta aquele som, ele simplesmente pega os outros sons e diminui. É isso que a gente conseguiu perceber.
Então, é um resultado perceptivo semelhante, mas é distintivo do que a Amazon fala, porque a gente achou que a gente ia encontrar maravilhosidades, assim, cenas variando entre uma coisa e outra, né? Esse reconhecimento de padrões muito fino mesmo. E não foi isso que a gente descobriu. E, de fato, é uma percepção diferente. Então, a ferramenta ela gera uma relação distinta entre a fala e todos os outros elementos da trilha sonora. É uma relação distinta do que a gente está acostumado a perceber. E, num primeiro momento, ele causa estranhamento, porque a gente ouve as vozes ali como se elas fossem as únicas ou quase únicas componentes da trilha sonora. Mas, obviamente, que eu estou falando aqui de uma escuta atenta, que é a nossa escuta. Pode ser que muitas pessoas que estejam ouvindo, né, até com uma intensidade um pouco mais reduzida, ou com fone de ouvido, ou focadas em outras questões, elas nem estejam percebendo que existe uma ausência de outros elementos sonoros. Outra coisa importante é isso que o Rodrigo já mencionou, né, que é a história do machine learning, que a gente sabe que, enfim, isso pode, agora eu posso estar falando isso para vocês, se eu for gravar amanhã, né, pode ser que eu tenha um resultado diferente daqui uma semana, enfim, daqui um mês, daqui um ano, absolutamente, com certeza. A gente encontrou essas diferenças que eu já mencionei, né, e que eu não sei se eu fui clara, mas eu posso reforçar, entre maio e setembro a gente encontrou já diferenças muito grandes. E, na verdade, é sobre isso. A gente veio compartilhar algumas impressões, mas a gente não tem certeza nenhuma, a gente só sabe que não está funcionando da forma como ela disse que ia funcionar. Isso a gente pode afirmar que não está funcionando. E a gente tem várias outras questões que a gente quer entender, assim, né? Por exemplo, como é que o Dialog Boost ia funcionar, ou se ele pode funcionar em filmes que não são originais da Amazon, que tem baixo orçamento, que tem um som direto mais ruidoso, por exemplo. Como é que isso seria, né? E a gente também gostaria muito de ter essa certeza. Onde é que o Dialog Boost atua? É nos stems? Em que parte da cadeia de produção? Será que o Dialog Boost está atuando? Tipo, eu dou um play aqui, né? Na Maravilhosa Senhora Maisel, capítulo 1. Estou dando um play aqui para ouvir alguma coisa. A Rosana está dando um play lá. Será que para mim funciona diferente do que está funcionando para ela agora, com uma diferença de 5 segundos? Talvez funcione, talvez não. Talvez seja uma pessoa que semanalmente vá lá e insira uma informação diferente. Então, uma semana funciona de um jeito, outra semana funciona de outro, né? A gente não sabe muito bem qual o momento em que essa ferramenta está atuando ali. A gente também gostaria muito, né, de pesquisar se a customização da escuta, que é proporcionada pelo Dialog Boost, pode ter uma relação com esse aumento da popularização de dispositivos de apreciação, até dispositivos de apreciação de baixa qualidade sonora, né? Se não tem, se tem relação com esses dispositivos ou se não, se tem mais relação com a questão da inclusão mesmo, ou se tem relação com marketing, não tem relação com nada disso que a gente está falando. E também a gente agora quer pesquisar como é que essa ferramenta vai atuar nessas produções que seguem a norma, né? Seguem a norma ITU aí, porque eu acho que pode ficar mais fácil para a gente poder até fazer comparações. A gente ficou muito chocado com o que a gente encontrou, inclusive derrubou a gente do cavalo, assim, mas ao mesmo tempo foi uma coisa que, beleza, a partir disso que a gente encontrou, a gente pode dizer isso, e agora vamos ver o que a gente consegue encontrar futuramente, né, para tentar responder essas outras perguntas aí que a gente ainda tem. E eu acho que é isso, gente, que a gente gostaria de compartilhar agora. Vai lá, diga. Você está mutado. Já é minha vez? Já. Bom, deixa eu abrir o vídeo aqui também. Aí, Micael, abre o vídeo para a gente. Pronto, bom, eu quero compartilhar, então, as minhas impressões com... Pelo que eu entendi, é uma coisa aberta, né? Então, vamos compartilhar as impressões de todos, né? Então, vou compartilhar as minhas. Meu dia a dia é trabalhando com diálogo, limpando e melhorando, enfim, e trabalhando com isso. Então, eu sei bem que tipo de ação que eu faço, que tipo de impacto tem no espectrograma, eu sei olhar bem para isso. Então, olhando para toda a análise que vocês fizeram, para tudo que vocês observaram, eu fiquei com a impressão de que essa ferramenta ela é aplicada pontualmente, por isso que ela só vai aparecendo devagar nos filmes, nos episódios,
ou seja, lá naquela série estava lá na quinta temporada, porque foi a primeira que ele foi aplicado, então ele é uma coisa que é aplicada offline, e aí a ferramenta vai trocar qual que é o áudio, é como se fosse um novo canal de áudio que vai ser disponibilizado para vocês, não é uma coisa que está acontecendo em tempo real, ou seja, o que você vai ouvir é uma coisa que o Rodrigo vai ouvir, que minha mãe vai ouvir lá na casa dela, então vai ter uma unidade nessa coisa, porque foi trabalhado de uma certa maneira. A outra impressão que eu tive é que não tem a ver com STEM. É. Eu acho que dificilmente, apesar da gente entregar os STEMs, dificilmente as plataformas vão pegar os STEMs, olhando para o espectro, não me parece uma coisa assim, então a gente tem um STEM de diálogo aqui, vamos aumentar ele um pouquinho. Pelo espectrograma não é o que parece, pelas análises também não é, porque baixam ruídos, baixa música, tem outro tipo de atuação. Então, para mim, tem mais uma atuação das novas ferramentas de inteligência artificial que estão sendo lançadas aí. E eu acho que eu tenho quase todas, deve me faltar alguma, mas semana passada foi lançada mais uma e eu comprei, que é vocês podem pesquisar aí também, é da Ascentize. Então eu acho que elas passam bem por aí, elas enxergam o que é diálogo e dão um boost e cancelam o que foi em cancelar. Também no Isotope tem uma ferramenta a partir do 9, se eu não me engano, que chama lá Dialogue alguma coisa, que eu uso no meu dia a dia. Eu, inclusive, acho que foi em algum seminário aqui que alguém falou sobre isso, ou foi em algum fórum que eu li, que eu não uso do jeito que normalmente ele é dito para usar. Eu estou até com ele aberto aqui, deixa eu só ver uma coisa, só o nome certinho dele, é Dialogue Isolate. Uhum. E é assim, a maioria das pessoas reduzem o ruído. Você tem 2 slides, que é assim, o diálogo e o ruído. A maioria das pessoas deixam o diálogo no 0, não mexem no diálogo e mexem no ruído, diminuem o ruído. Que me parece que é o tipo de coisa que a ferramenta da Amazon está fazendo. Uhum. Eu já vi nesse fórum um jeito diferente, que é o jeito que eu tenho usado, que eu deixo o ruído no mesmo nível e eu aumento o diálogo, ou seja, a ferramenta identifica o que é diálogo e dá um ganho nele. E é um ganho por dB. E aí eu uso outras ferramentas melhores para tirar o ruído, para usar o somatório das duas coisas. Bom, eu acho que é por aí, assim, o que eu tinha para dizer sobre os STEMs e sobre as ferramentas que estão aí. Então tem o da Ascentize, é o DX Revive Pro, vocês podem conferir. E eu acho que pode ser legal também vocês conferirem o da Waves, que também é maravilhoso, é muito absurdo. Ele limpa diálogo com pouquíssimo artefato, é muito impressionante. Eu acho que ele estaria fazendo um trabalho melhor do que o espectro que eu vi aí. Uhum. Mikael, eu concordo com você, assim, eu tenho uma intuição muito grande de que isso está presetado, carregado, que eles modificam o carregamento, sei lá, vão modificar daqui a 2, 3 semanas, se eles quiserem, ou talvez não. E talvez seja isso mesmo, talvez eles peguem a mixagem e apliquem uma ferramenta artificial que vá reduzir todo o resto que não seja diálogo, uma ferramenta de inteligência artificial, mas não sei, eu gostaria que fosse por stems. Eu gostaria mesmo que eles pegassem os stems e pegassem o stem de efeito e o stem de música e reduzissem a intensidade propositalmente. Quer dizer, eu gostaria que fosse o que eles disseram que é, né? Que isso fosse cena por cena, que isso fosse... Mas não é, então a gente já percebeu que isso não é. Mas não sei, tipo, acaba que é uma segunda decepção, assim. Eu entendo que pode ser, tá? Eles simplesmente pegarem a mixagem e aplicarem uma ferramenta de inteligência artificial para reduzir todo o resto que não o diálogo. Porque, de fato, eles não intensificam, né? Não intensificam o diálogo, eles reduzem o resto. Mas é mais uma decepção, assim, é uma segunda decepção ainda na minha... E aí, compartilhando também, né? Uma sensação na minha... Eu nem fico muito decepcionado, não.
pensando no tipo de pessoa que está pensando isso e aplicando isso, é assim, gente, aí, o que que... Ô, fulano, o que que tem aí que dá para aumentar o diálogo? Aí bicho, vai colocando lá, é uma empresa enorme que vai fazendo de cima para baixo, entendeu? Com certeza não vai ser uma coisa que vai ser aplicada. E eu acho, sinceramente, que não vai ser mexer no STEM, porque o STEM vai dar um trabalho, mas vai dar um trabalho se abrir episódio por episódio, STEM por STEM, remixar, fazer o full mix de novo de tudo, vai não. Ah, não vai não, eles querem um botãozinho lá que eles apertam e vai. Na, Será? Mas, na ó, minha vida vocês- passada na dublagem, eles sempre diziam pra gente que a gente entregaria o 5.1 e eles faziam a redução, aconteceria na plataforma, de acordo com o que o... Até que um dia eu mandei o arquivo 2.0 errado, de propósito, mentira, foi sem querer. Eu mandei errado e eu assisti e tava tocando o meu erro, tipo, tava um buraco numa coisa que eu fiz um insert errado. Então, não, eles falavam que a redução, que não, esse áudio que vocês mandam do 2.0 é só para QC, mas não, eles tocam o áudio que a gente manda. Então, ainda é mais simples para eles tocarem um áudio pronto e deixar lá, sabe? É. Não, e talvez seja uma ilusão da minha parte, é porque eu fiquei pensando bem nisso, assim, não que eles vão abrir stem por stem, fazer uma nova remix, não, mas que seria algo meio assim, por exemplo, tô aqui, eu imaginando na minha cabeça, na frente do meu computador, o que que poderia ser? Tipo um plugin, onde eles enfiam lá, tipo plugin Dialog Bush, onde eles enfiam lá a mix e daí já é um preset, do tipo stem de música baixa 5 dB, stem de efeito baixa 6 dB e já processa e sai automático, sabe assim, tipo, isso na minha cabeça. Mas pode ser que não seja mesmo, sei lá, não sabemos, né? Uma coisa. Eu não acredito Eu, muito eu, nisso, não. eu posso acrescentar assim, que nas reportagens que a gente tem, que a gente conseguiu encontrar, inclusive sobre essa pesquisa de áudio baseado em objetos, né, que já tem rolado há muitos anos, há mais de décadas já, na TV 3.0, ou seja, a gente está prestes a entrar nesse momento tecnológico em que o broadcasting e o streaming vão poder entregar no aparelho receptor os stems. E lá no aparelho de quem estiver assistindo, de acordo com o modo de escuta que eu, espectador, selecionar, essas combinações de stems podem ser feitas lá pela máquina, né? Pela inteligência artificial instalada na plataforma ou na máquina. Então, agora, de fato, a gente tá o que a Débora falou, né? O release da Amazon, a Amazon vendeu esse produto como se isso fosse a realidade de agora. E o que a gente encontrou é muito diferente, é bem mais simples, bem mais, inclusive fora da norma, né? E a gente Quando vocês dizem fora da norma, essa norma não existe, só para eu poder entender o que que... Não, a gente, na verdade, está se referindo à norma ITU, né, que diz que o que a gente vai ver talvez não se aplique diretamente ao streaming, e a gente sabe que isso pode ser, enfim, pode variar, por exemplo, a Globo, cada veículo de transmissão, ele se adapta dentro da norma, né? Mas essa norma básica que diz que a gente tem que, até para equilibrar uma produção com a outra, por exemplo, um capítulo com o outro, né? Para que ele não, uma intensidade de um capítulo não fique, enfim, muito diferente do outro, né? A gente tem ali uma variação de -2 ou mais 2 decibéis a partir sei lá, uma taxa que foi estabelecida, se não me engano, em 2017, 2014, não me lembro exatamente quando foi. É uma. Mas a partir disso que a gente achou estranho também, né? Mas eu não sei, a gente não achou como é que a Amazon trabalha com isso, inclusive, não achamos dentro da Eu Amazon acho que nenhuma eu acho que eles não informação. têm. A Mas eles deveriam, né? deveria, a da deveria. Netflix é fácil, né? Exato, Menos 27 Sim, loops sim, a para... Netflix está lá, exato. né? Tá no site, né? Eu entreguei um material que eu fiz para BMW alemã, só existe em alemão. E aí eu pedi as especificações técnicas, ia ser transmitido pela Amazon. E a especificação que me mandaram é mixa para 0 dB.
Zero? Claro. Entendi. Tá bom, Aí você interpreta o que você quiser, porque foi o que chegou para mim. entendi. Zero. Claro que não é Lufs, né? O Lufs não chega em zero, mas é isso. Entrega em zero. A gente, inclusive, se alguém tiver, aproveitando que agora é o momento da conversa, se alguém tiver o contato de alguém da Amazon, a gente gostaria muito de poder conversar. Eu imagino que para a série deve ser um pouco mais rigoroso do que esse. Esse era só um episódio para um cliente muito eventual, não era uma coisa que eles tinham muito rigor em receber, mas foi curioso de qualquer maneira. Mas, Mikael, a princípio prova pra gente que não é nada rigoroso. Assim, tá Não, lá não, disponível para todo mundo que vai olhar, vai ver, vai poder baixar, medir, e vai ver que, cara, não tem nenhum rigor técnico ali, né? Então, assim, não tem. É, total. tá rolando uma conversa no site aqui. No chat, né? No site? Não, no chat. Eu sou a pessoa que confunde O chat. pessoal tem mencionado o Atmos e o MPH, que é para que, né, tem os elementos Tá. separados, que você Uhum. entrega É, não, mas é isso mesmo, tudo. Pedro. É isso que eu imaginei quando eu imaginei esse Hoje em plugin. dia, tem um grande delivery que você faz e a partir disso eles tiram tudo. Isso, Mas esse dia acho que não sei se já chegou, não. Não, que o Pedro colocou aí, o lance do MPEG-H que possibilita essa interatividade do usuário. Não poderia ser um funcionamento similar? Sim, é exatamente isso. Na verdade, é a tecnologia do MPEG-H que vai permitir essa interatividade que talvez na tecnologia atual não seja tão simples assim. Mas para a gente, assim, essa pergunta talvez fosse a mais importante de ser respondida. Em que elo da cadeia, né, de reprodução atua essa danada dessa inteligência artificial? Né? É na minha televisão, é no último elo, é no momento da transmissão, é no momento da recepção, é em algum momento em que a empresa recebeu, mas ainda não colocou na plataforma, sabe? A gente não tem essa informação e aparentemente não é fácil de consegui-la. A Amazon não A é verdade é que muito assim, acessível. se a gente soubesse que era assim, talvez a gente nem tivesse interessado em começar a olhar isso e a ouvir isso. A verdade é essa, né, Rodrigo? Se a gente soubesse que era isso Sim, que a gente sim. que a gente achou que a gente ia encontrar uma coisa muito mais legal mesmo, que seria esse reconhecimento de Sofisticada, padrões, né? sofisticada, um negócio nunca visto, reconhecimento de padrões vocais, reconhecimento de padrões de outros elementos, comparação entre uma coisa e outra, sabe? A gente achou que ia ser um negócio desse. Mas daí, quando a gente não encontrou, era isso que eu imaginava mesmo, Pedro, uma coisa muito parecida com o MPEG-H, que ia ser um plugin ali onde ele ia colocar os stems e daí ia fazer um processamento, algo muito presetado, que é o que a Amazon disse que não era, né? Mas talvez não seja nem essa coisa presetada. Talvez seja o que o Mikael falou. Não tenha preset nenhum ali e seja só E uma. foi! É isso aí. Que foi? Também não sei. É isso. Exatamente. Que foi isso? Sincronicidade. É. Eu acho que é por aí. Eu acho que tem um preset. O preset é que vai ser, né, reelaborado. Essa coisa de machine learning, para mim, é só propaganda. E eu acho que é bem por aí mesmo, assim. Se a gente Não olhar posso para a cravar. Alexa, outro dia eu tive Exatamente. um pega para capar aqui com minha companheira, que ela chama a Alexa de inteligência artificial. Falei, é um interruptor mal projetado. Porque ele mal entende o que a gente está falando para ele nunca aprende nada. Entendeu? Coincidência ou não, é a mesma empresa, né? Estamos falando da Não, mesma empresa. por isso que eu falei da Alexa, porque é a mesma empresa. Ah, não, inteligência artificial, sou assistente, inteligência de nada. A gente fala com ela, ela nem lembra o que você falou com ela 5 minutos atrás. Ela não aprende o seu padrão de funcionamento. Alexa, toca a rádio tal. Se eu peço de novo 5 minutos depois de um jeito diferente, ela não consegue encontrar a rádio. É impressionante. Nosso emprego está garantido por uns anos. Ah, Tá certeza. garantido. Não se preocupe com relação a isso. A gente está Não, se essa aproximando preocupação aqui que eu já não tenho, não. dos 90 minutos. Aí eu queria. Você falou que queria falar sobre o projeto também, do seu projeto de análise espectral e tal. Se quiser fazer
suas considerações sobre isso também, eu agradeceria. Eu fiquei interessada. Ah, pois é, né? Não, mas eu não sei se eu tenho muito mais a acrescentar, na verdade, Rosana, assim, eu nem sei, no início que eu falei, né, que esse projeto, ele era além disso aqui, né? Mas acho que, assim, resumindo mesmo, a ideia era justamente essa, então era trazer, de alguma forma, uma outra informação que pudesse, que fosse uma ferramenta auxiliar à nossa escuta para que a gente pudesse falar de som de uma forma menos imprecisa. E daí vocês vão dizer, mas quantas imprecisões ocorreram nessa apresentação? Várias. Mas ainda assim, talvez seja de uma forma menos imprecisa do que a gente apenas dizer, olha, eu ouvi lá que foi assim, eu ouvi lá que tinha menos grilo, eu ouvi lá que, né? Então, acho que a ideia de consolidar como uma metodologia de análise de trilha sonora, inclusive tem muitas outras coisas, né? Assim, a quantidade de elementos e justamente de você poder visualmente, né, identificar ali os elementos dentro do espectro, fora o E fato de provar, né? provar que eles estão ali, Provar, né? Eu tá? sempre digo. Desculpa, Débora, eu Não, pode falar. estou te interrompendo aqui. Eu sempre digo assim, um exemplo legal. Eu fui uma vez apresentar um trabalho num congresso sobre o som do vento num filme, um filme de horror, inclusive. Sobre como esse vento, né, ele evolui assim, dramaticamente ao longo da história. E o relator do meu trabalho, né, ele, quando foi falar fazer o relato dele do meu trabalho, ele falou assim, cara, eu li o trabalho, achei maravilhoso e tal, aí vi que o filme estava na Netflix, comprei uma cerveja, pipoca, nananá, botei lá, dei o play e não ouvi o vento, o filme inteiro. Não ouvi porra nenhuma. Assim, aí ele falou, você escreveu isso com base em quê, assim? Aí eu fiz, mas você não ouviu? Assim, vamos ouvir junto. Aí comigo junto lá, a gente botei lá na sala do congresso. Aí ele falou, não, agora que você está falando, eu estou ouvindo. Então, assim, a escuta é muito subjetiva, né? A gente até costuma dizer, diferentemente da visão, eu não sei se é tão diferente assim, eu acho que a visão também é subjetiva, mas o som é mais, porque a gente é uma sociedade oculocêntrica, né? A visão predomina sobre os outros sentidos. Mas essa ideia que a Débora está desenvolvendo mais detalhadamente, ela é muito legal, porque quando a gente pode pausar o som e continuar analisando, né, através da imagem, isso permite que a gente aprofunde muito a análise e prove, né? Eu fico lembrando, se eu tivesse essa metodologia desenvolvida no momento lá do meu artigo sobre o vento, eu podia mostrar para ele vários quadrinhos lá e dizer, olha, você não precisa nem ouvir o filme, está aqui. E acabou. Não ia ter nem o debate depois. Não, Deus o livre, Rodrigo. Se você falar isso também está dando um tiro no nosso pé. Precisa ouvir sim, mas você ouve depois se você não conseguir ouvir. E é justamente sobre isso, assim. É sobre o fato de que, sim, é subjetivo igual, mas o fato de que a gente não aprende a ouvir assim como a gente aprende a ver, né? A gente aqui treina a nossa audição, mas a grande maioria das pessoas não treina. E sobre isso também a nossa dificuldade de conversar, inclusive com pessoas do audiovisual, mas que não são do som, né? Tem o E filme, sim. né? Tem o filme O Memória agora, que tem inclusive aquela cena clássica que virou piada, da mulher falando sobre um som, que é uma bola que cai dentro de uma água e a água é salgada. E qual é a diferença se a água é salgada ou não? Não sei, na cabeça dela, sonoramente faz diferença a água ser doce ou ser salgada. Então é sobre isso, a gente fica achando coisas para falar sobre sonoridades, né? E quando a gente vê ali, consegue entender a série harmônica fundamental e tal, cria, se materializa, né? Então, assim, eu coloquei aqui no chat, daí depois, se vocês quiserem ler, o artigo onde a gente tenta consolidar essa metodologia de análise, porque eu acho que é bem útil para a gente, e óbvio que eu sei que vocês usam cotidianamente o espectro, né, nas edições, nas mixagens, enfim, mas para a gente poder mostrar coisas quando a gente quer falar de som para falar com pessoas, né, que a gente está trabalhando, assim, eu acho que pode ser bem útil, pode nos auxiliar, pode ser uma ferramenta que auxilia muito.
É prático, exato, prático demais. É, é isso. É isso. Ai, gente. E uma pena que ninguém, como eu conversei antes da gente começar também, ninguém ouve comparando, né? Ninguém vai ouvir a versão, né? O Do, que foi do mandado e Dialog Boost? o dialogue. Vai ouvir só o dialogue, vai perder. É. Entendi. Não, e a gente, nesse sentido, assim, a gente tem um, assim, nós da comunidade do som, a gente ouve diferente, né? Afinal de contas, a gente não está prestando atenção na qualidade semântica do diálogo apenas, a gente está prestando atenção em um monte de outras coisas. E talvez por isso tenha sido tão incômodo nessa primeira experiência que eu e Débora tivemos, de utilizar o Dialog Boost, né? Para mim, aquilo assim afeta dramaticamente, dramaticamente em vários sentidos, inclusive, assim. É uma diferença muito gritante e é uma diferença que torna rasa a experiência dramatúrgica do negócio, né? Sim. E agora, para outras pessoas, é quando você vai ler as reportagens, tipo a reportagem do New York Times que eu mencionei aqui, 90% dos comentários é elogiando e achando maravilhoso. E eu fico meio chocado, mas entendendo que, no fundo, assim, para o espectador médio, a inteligibilidade é uma questão fundamental. E como a gente está trabalhando, de certa forma, para ele, né? A gente vai ter que de alguma forma, conformar os nossos métodos de trabalho a essa realidade. Mas É meio essa, ruim falar isso. essa discussão Né? daria pano para outra, né? Mas eu não sei, Sim, mas eu também acho que só vai ouvir, gente, com Dialog Boost quem precisar muito, do tipo, estou no trem e quero agora ouvir e ver essa série. Ou quem de você fato acha? eu acredito mesmo que isso é uma ferramenta de acessibilidade. Não é uma ferramenta que vai ser aplicada assim, como fala quando a coisa é usada sem limites. Não sei qual é o termo, me fugiu agora. De Eu forma indiscriminada. não vai ser usado de forma indiscriminada. Não, não é possível, gente. Por mais que a gente não tenha uma cultura sonora, eu não acredito que seja uma ferramenta que vai ser usada de forma indiscriminada. Assim como não é o Dialogue Enhancement, sabe? Não sei, não acredito que seja mesmo. Aí Agora, nós estamos salvos. Gente, alguém Sobre quer isso, falar? sobre isso eu tenho mais uma coisinha a acrescentar, assim. Cara, muitas vezes até eu faço isso. Algumas coisas eu ouço, eu assisto como rádio. Então, se tiver só o diálogo também, não é tudo. Claro que não é tudo. Eu tenho uma sala de cinema, eu assisto os filmes aqui na potência máxima do som. Mas tem coisa que tá como rádio ali, então também eu acho que é isso. Eu acho que vai ser indiscriminado no sentido de que vai ter para todo mundo, a Amazon vai ter, Disney vai ter, todo mundo vai ter, mas não vai ser todo mundo que vai assistir. E é isso. a gente tem recebido material do mundo inteiro, né? Então, por exemplo, chega um filme da Dinamarca, eu quero ouvir em dinamarquês porque eu quero ouvir o ritmo da fala. Não estou preocupado com. Eu tô entendendo porque eu estou lendo o que está escrito ali, mas eu quero perceber o ritmo da fala, porque o ritmo dita a cultura. Então, não quero ouvir dublado, eu quero ouvir no original. E aí, mas cada um vai lidar com o audiovisual da sua maneira, né? Vai ter a sua vontade, enfim. Bom, Mas é um pessoal, baita desafio, viu? é, É um baita desafio. A minha impressão é essa, a gente está botando o pé na beira de não vou dizer do abismo, mas assim, de uma estrada que a gente não sabe o que vai passar nessa estrada, porque está chegando aí uma mudança de cultura, né? Não apenas de tecnológica, mas de cultura mesmo, nessas plataformas aí. bom, gente. Outro dia, só mais uma coisa então. Outro dia eu fui nessa briga, né? Eu estava lendo um artigo sobre diálogo e tal, aí fui pegar um filme mais antigo para assistir. Cara, só diálogo.
As ambiências super baixinhas, a música baixa, o Foley quase não existe, e diálogo lá, pô, e filme de ação, não era um filme assim que não era para ter coisa, não, era filme de ação. Então, eu acho que é do tempo também, daqui a pouco os desafios vão ser outros, eu acho que é o momento. Eles têm que vender essa propaganda como diferencial para vender ingresso dos filmes deles. É só, para mim é só publicidade, é isso aí. Qual que é a ferramenta mais barata que tem para a gente dizer que o nosso diálogo é melhor? Essa aqui, toma. Não é a melhor ferramenta, é a mais barata. Por isso que não vai, eles não vão pegar os stems e colocar lá, porque vai dar um trabalho do cão separar os stems e aumentar os stems e disponibilizar o stem para o usuário aumentar. Eu acho que é por aí. Beleza, queria muito agradecer a presença de vocês, o tempo que vocês dedicaram para apresentar para a gente o artigo. Muito legal ver a análise espectral e pensar nisso dentro da academia. Realmente dá até vontade de voltar. Aí, Volte, venha. e Dá para fazer as duas coisas. dá, né? Sofrendo, Tá? mas. Ai, Sofrendo, né? Na academia você vai sofrer. Não, não ia dizer que é sofrer mais, mas não é não. São sofrimentos diferentes, complementares. a gente sempre precisa pensar sobre o que a gente está fazendo, fazer esses momentos de pensar sobre o que significa, por que da palavra, por que do diálogo, né? Ter essa necessidade das pessoas, enfim. Então, muito obrigada, adorei. Eu vou enfim, despedir-nos e tal, e eu vou encerrar a gravação e a gente vai disponibilizar no YouTube, para quem quiser ter acesso. Maravilha, a gente agradece. E eu passo a palavra para vocês Claro. darem o seu tchau. Tchau. Eu vou dar tchau primeiro, então, Rodrigo. Gente, obrigada pela escuta, né? Por estarem aqui conosco e compartilhando as impressões. Obrigada pelo convite. A gente ficou bem feliz mesmo de poder conversar sobre isso. E, bom, acho que é só isso. E aí, é claro que a gente está super disponível para conversar, continuar e receber informações de vocês. Tipo, nossa, descobri isso, avisem pra gente que a gente quer saber de tudo. Entre em contato com a associação, se alguém tiver, a gente repassa. Ou vai direto lá. Vai direto, é. Não, mesma coisa, queria agradecer muito, assim, foi uma honra, na verdade, quando apareceu o convite, assim, ficou até um pouco tenso eu e Débora. Aham. Mas foi uma honra enorme e é isso. Espero que tenha sido útil de alguma forma e para nós seria muito legal se aparecessem mais informações, mais dúvidas, mais perguntas, mais questões, porque a gente vai investir nisso aí. Tem algumas coisas para serem feitas no futuro. Obrigado. Beleza, vamos manter contato. Eu vou encerrar aqui a nossa gravação